série de mensagens que é o Tesouro dos Atentos. E nessa mensagem o Senhor ele falou muito ao meu coração sobre o valor da presença. E hoje nós falamos bastante sobre presença, o pastor Luan falou bastante sobre presença. Para quem não me conhece, meu nome é Michel, eu sou um dos pastores da casa também. E esse tema, ele tem sido algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu tenho vivido alguns processos e no meio desses processos, algo que o Senhor, ele deixou muito claro no meu coração é quanto vale a presença. O valor da presença de Deus naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, aonde eu estou. Então, eu quero compartilhar do meu coração com vocês nessa noite sobre o valor da presença. Hoje nós vamos ver que em todo o plano da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos que Deus, Ele deseja manifestar a sua presença no meio da sua criação. E é interessante porque todo cristão, quando ele inicia sua caminhada com Jesus, uma das coisas que ele mais quer saber é para que ele foi criado, qual é o propósito da vida dele. Então, quando nós começamos uma caminhada com Cristo, nós queremos saber o porquê nós somos quem nós somos. Por que nós fomos criados? Para que nós fomos criados? E é interessante porque existe algo individual para cada um de nós. Daquilo que o Senhor quer que nós exercemos baseado no plano eterno dEle. Naquilo que é universal. E se eu pudesse falar nessa noite, qual que é o propósito nosso, meu, seu, o propósito da igreja é glorificar a Deus. O nosso propósito como igreja é exaltar o Senhor e ser uma habitação para que a sua presença more em nós. Então, nessa noite eu quero caminhar com vocês, desde Gênesis até Apocalipse, vendo esse plano perfeito e maravilhoso que Deus traçou, onde Ele deseja estar conosco a todo momento. Então assim, de verdade eu oro para que os nossos corações estejam abertos para tudo aquilo que o Senhor vai derramar e vai falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Quando nós começamos a estudar um pouco mais sobre Deus, um dos temas que é falado quando você começa a estudar mais sobre o Senhor, é sobre os seus atributos. Existem atributos de Deus que são comunicáveis e existem atributos de Deus que são incomunicáveis. Os atributos de Deus comunicáveis são aqueles que Ele comunica com a sua criação, sua bondade, sua mansidão, sua alegria. Só que existem alguns atributos que pertencem somente a Deus. E eles afirmam a grandeza, a majestade absoluta de Deus. E alguns desses atributos são a onipotência, a onisciência, a onipresença, a imutabilidade e a eternidade. Então, quando nós falamos da presença de Deus, nós sabemos que Deus, Ele é o quê? Onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele se manifesta em todos os lugares. Desde o céu até o inferno, o Senhor está em todos os lugares. Só que essa presença, onde Ele está em todos os lugares, é a sua onipresença. Só que nós vamos ver que existe uma presença, que é a presença relacional. A presença manifesta de Deus para com a sua criação. E é essa presença que eu quero estudar com vocês nessa noite, que eu quero falar para vocês nessa noite. Então, quando nós olhamos a presença manifesta de Deus, é quando Ele escolhe se manifestar, vir até a sua criação. E aí nós temos vários exemplos, desde Gênesis, na viração do dia com Adão, e assim por diante, eu vou traçar com vocês. Mas o mais importante é que um dos temas principais de toda a Bíblia é a presença relacional de Deus para com a sua criação. E é interessante que essa presença, o Bob Sorg, ele divide ela em objetiva e subjetiva. A presença subjetiva de Deus é quando nós estamos num culto e aí de repente a pessoa do nosso lado,
ela está chorando, ela está sendo tocada por Deus, mas parece que a gente não está sentindo nada. Essa presença, ela é subjetiva, ela toca aquele que está mais sensível. Só que existe a presença objetiva de Deus, que é aquela que mesmo o incrédulo, mesmo aquele que não conhece a Deus, ele olha e fala: existe algo diferente nesse lugar. E quando Deus ele vem com essa presença objetiva, algo diferente acontece. Nós vemos em Atos 2, no Pentecostes, quando Deus vem com a sua presença, e Ele enche toda a casa. Então, essa presença é uma presença que nós temos que buscá-la. Imagina hoje, nessa noite, se o Senhor resolve descer sobre este lugar. Imagina se a presença de Deus resolve descer sobre este lugar e nos impactar ao ponto de nós esquecermos de todas as outras coisas. Sabe, é esse o anseio do meu coração. O anseio do meu coração não é o lanche que eu vou comer depois daqui, ou amanhã que eu tenho que trabalhar, ou as contas que eu tenho que pagar. O anseio do meu coração é que a presença de Deus, ela venha sobre nós, e que nós sejamos tocados e transformados. Sabe, todas as vezes que Deus ele desceu num lugar, o lugar e as pessoas não foram mais os mesmos. E aí nós vamos discorrer que no Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós vemos que Deus ele visitava Adão e Eva na viração do dia. Esse verso é um verso após a queda de Adão e Eva, mas fica claro que o Senhor, quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, o Senhor caminhava pelo jardim. O Senhor, o próprio Deus, aquele que é eterno, ele caminhava no jardim da sua criação. Ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Então nós vemos que Adão e Eva, eles ouvem o Senhor descendo e caminhando no jardim. E então eles se escondem do Senhor. E eu gostaria de ler em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então o Senhor coloca o homem no jardim para cultivar e guardar. E quando nós olhamos essa palavra quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que toda vez que o sacerdote, ele estava no tabernáculo, a palavra que era usada para aquilo que ele fazia era cultivar e guardar. Então, o papel do sacerdote era cultivar o culto e guardar a presença. Então, quando nós olhamos para Adão ele é a figura do primeiro sacerdote que Deus havia criado para descer sobre esse tabernáculo que era a sua criação, para se relacionar com a sua criação. E é interessante porque Deus, ele cria algo e ele vê que isso é bom e ele quer se relacionar com a sua criação. E aí quando nós olhamos para o tabernáculo em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Depois farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Novamente, depois da queda, Deus ele ainda deseja estar com o homem, então ele vai e ele escolhe estar no meio da sua criação. Novamente Deus ele pede para Moisés: olha, vai e constrói um tabernáculo para mim, porque eu quero habitar no meio de vocês. Porque ele descia na montanha, ele descia lá, só que as pessoas tinham medo. E ele fala: não, eu quero habitar no meio do meu povo. E sabe o que é doido? É ter Deus como vizinho. Porque era 12 tribos, uma para cada lado, e Deus estava no meio. E é interessante que daí a gente entende qual que é o tema de Levítico, Número e Deuteronômio. É como ter Deus como vizinho. O tema desses três livros é entender como eu, sendo um homem pecador, posso ser vizinho do próprio Deus.
E por isso que nós vemos as leis, porque era uma forma de tentar ser mais santo, perto daquele que é totalmente santo, e que fulminava aquele que não era santo. Então novamente nós vemos Deus descendo no tabernáculo, na arca da aliança. Ali era a sua presença manifesta, no meio do seu povo. Então nós olhamos a construção do templo em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 41. Novamente, Deus, Ele deseja criar um lugar para que Ele esteja. E aí nós vemos em 2 Crônicas 6, 41, quando o filho de Davi, ele olha para tudo isso, e ele fala: eu preciso construir aquilo que o meu pai deixou para mim. Então nós vemos que Salomão, ele se preocupa com aquilo que é o legado do que o pai dele deixou para ele, que era o sonho do pai dele. O sonho de Davi era construir um templo, uma morada para o seu Senhor. E aí ele vai dizer assim: agora levanta-te, ó Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem na tua bondade. E aí o capítulo 7, do verso 1 ao 3. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Verso 2, os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor leal dura para sempre. Novamente nós vemos a presença de Deus sobre a sua criação. E então nós temos o profeta Isaías profetizando sobre a vinda daquele que seria o Emanuel, o Deus conosco. Então, aquele ciclo vicioso onde Deus perdoava a sua criação e eles eram abençoados, só que eles voltavam a pecar, e então Deus vinha com juízo, e aí novamente Deus redimia essa geração, essa criação, e foi esse ciclo vicioso até que um dia Deus começou a falar aos profetas que viria um que seria diferente. É o braço forte de Deus, o próprio Filho de Deus. E para mim o que mais me deixa fascinado é que nós vemos em Cristo o anseio do Criador, o anseio de Deus novamente para se relacionar com a sua criação. E aí nós olhamos em João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade é que Cristo é o anseio furioso de Deus para que nós nos rendemos a Ele e sejamos a habitação dEle. Em Cristo nós não só fomos libertos do pecado, em Cristo nós tivemos acesso ao Pai. Em Cristo nós podemos olhar para o alto e dizer: Senhor, faça de mim a sua morada. Faça de mim o seu lugar de habitação e descanso. A verdade é que Cristo, Ele é muito mais do que só algo que veio e que passou e morreu e ressuscitou. Ele é muito mais do que isso. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Em Cristo nós temos tudo aquilo que precisamos. Em Cristo nós temos a liberdade, em Cristo nós temos a salvação, em Cristo nós temos remissão de pecado, em Cristo nós temos a completude daquilo que Deus anseia com a sua criação, que é um relacionamento profundo. Sabe qual é a verdade?
nós precisamos de Cristo mais do que nós imaginamos. Ele veio como homem. Ele veio não como um Deus. Ele veio como homem, para mostrar para nós que é possível ter um relacionamento com o seu Pai. Ele veio para mostrar para nós que é possível termos um relacionamento com o Pai. O fim de nos entregarmos a Cristo é para sermos a habitação dEle. E o meio para isso é por sua presença, que nos toca e nos impele a se entregar por Ele. Deus, Ele cria um plano tão perfeito, que até a presença que vai vir, é por meio da presença que alcança a presença. Entende isso? Deus, Ele fala em Apocalipse que Ele virá. O próprio Deus virá e descerá. Eu vou ler isso. Só que, até que isso aconteça, Ele envia a sua presença, que é o próprio Cristo. E aí depois, Cristo, Ele olha para os seus discípulos e fala assim: olha, é bom que eu vá, para que o Consolador venha. E aí agora já não é mais Cristo em nós, entre nós. Agora é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Agora nós temos o próprio Deus habitando em nós. E Romanos 8 diz que o mesmo Espírito que vivificou Jesus dos mortos habita dentro de nós. Sabe, nós temos a presença habitando dentro de nós. Só que por quantas vezes nós esquecemos da presença? A verdade é que nós nos acostumamos a uma vida religiosa, onde nós vemos aqui, e nós até levantamos a mão, e nós até glorificamos a Deus, só que na segunda as coisas continuam do mesmo jeito. Aquele desejo por algo a mais continua, e parece que não é cessado. Sabe, se você quer ser feliz, se você quer ser pleno, se você quer ter alegria, presença de Deus. Se você quer se sentir completo, presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. A verdade é que nós não precisamos de carros novos, de casas grandes. Nós precisamos da presença. Nós precisamos ter anseio por mais de Deus. Na simplicidade de um culto. Sabe, na simplicidade da vida. Às vezes você na sua casa, no seu lar, com a sua família, numa mesa, comendo, no jantar, e a presença vem. Nós precisamos estar sensíveis para aquilo que o Senhor está proporcionando em nós, que é a sua presença. E aí quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 19, versículo 11, nós vemos que no capítulo de Apocalipse 19 e 20, é Cristo descendo para que o reino absoluto dele seja estabelecido. Então nós vemos que no capítulo 19, no capítulo 20 de Apocalipse, acontece o início e o fim do milênio. 19:11 vai dizer, abre para mim por favor. Então vi os céus abertos e eis que diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. É Cristo. Cristo vem e Ele estabelece o milênio. Só que quando nós olhamos para o capítulo 21 de Apocalipse, já é no fim do milênio. E vai dizer assim no versículo 1. Então do 19 ao 20 é o milênio, passa 1000 anos. Então nós vemos a promessa tão aguardada que é: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo.
ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Igreja, Deus vai vir morar com a gente. Eu não sei você, mas eu não quero saber quantos carros eu vou ter. Eu não quero saber de nada. Deus vai vir morar com nós. Jesus, ele veio preparar um lugar para que Deus venha habitar no meio do seu povo novamente. E eu quero agora trazer um entendimento de qual que é o desejo de Deus em habitar no meio da sua criação. E é muito belo isso, porque quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, nós vemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ali no início da criação do mundo, o Espírito de Deus ele pairava, como se ele estivesse sobrevoando as águas. É como se o Espírito de Deus estivesse procurando um lugar onde ele pudesse repousar. E aí Deus ele começa a criar a criação, a terra. Ele começa a formar primeiro dia, segundo dia. E então quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, no verso 2, diz que no sétimo dia Deus criou todas as coisas, e ele se agradou daquilo que ele criou. E então a Bíblia fala que ele descansou. E talvez essa palavra ela fique meio estranha, porque Deus ele é onipotente. Por que Deus descansaria se ele não fica cansado? E talvez as mães aqui, ou os nossos irmãos padeiros vão entender melhor. Quando você vai fazer um pão e você amassa o pão, a massa do pão, e aí você coloca ela para descansar, a massa está cansada? A massa não está cansada. Só que você põe ela para descansar. Então, é como se ela estivesse repousando para que a fermentação, para que as químicas ali aconteçam, para que nasça, para que forme aquele pão, que é o pão que nós queremos, que é aquele pão gordinho, bonitinho. Se você pegar a massa e só fazer, talvez ele vai ficar pequenininho. E é interessante porque quando Deus ele repousa sobre aquilo que ele criou, é porque ele viu que aquilo que ele criou era bom. E ele descansou sobre a sua criação. Deus ele tem um trono, só que a terra é o seu lugar de descanso. Isaías capítulo 66, verso 1, vai dizer assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? O Senhor ele olha para o seu povo e pergunta: que tipo de casa vocês me edificarão? Aonde está o meu lugar de descanso? Deus tem um trono, mas a terra é o seu lugar de descanso. A habitação de Deus é o lugar onde Ele quer descansar. Então quando nós olhamos para nós nessa noite, a pergunta que eu faço é: será que nós temos sido uma habitação para que o Senhor venha descansar? Será que a presença de Deus tem sido o ápice daquilo que nós queremos? Nós vimos nosso pastor pregando domingo passado sobre o óleo. E aí ele fala sobre as virgens, e aquela que não teve o óleo, ela não entrou. E aí será que no fim nós vamos olhar para Deus e Ele vai dizer: não te conheço? Será que nós temos nos importado em ser uma habitação para que o Senhor faça morada? Será que nós temos olhado para tudo aquilo que nós fazemos e nós temos clamado pela presença de Deus? A verdade é que nós somos mestres em fazer as coisas sem Deus. Nós podemos
fazer culto sem Deus. O louvor pode ser um louvor muito poderoso, não sei a maneira que eu poderia falar, mas não ser para o Senhor. Sabe, eles podem emendar várias canções aqui, medleys, e tocar a nossa alma, ser um louvor almático, mas sem a presença de Deus. Então, a verdade é que, como tem sido a minha vida religiosa, será que eu não tenho só servido apenas para que na minha consciência eu acho que está tudo certo? Será que às vezes eu não tenho feito tudo o que eu tenho feito porque eu sei que isso é bom, mas a presença já não é mais o que eu desejo? Nessa noite, será que eu estou aqui pela presença de Deus? Ou eu vim só para mais uma reunião, onde eu vou encontrar uns amigos, a gente vai sair depois do culto? A presença de Deus é o que mais importa no meio de nós. Deus, um dia ele olha para Adão e Eva, e ele fala para eles que se eles desobedecessem, eles morreriam. E muito pior do que o seu coração parar, do que o seu cérebro parar, é perder a presença de Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Eles perdem a presença de Deus. Então eu entendo que morrer é perder o bem mais precioso, que é a sua presença. Então estar vivo é ter um relacionamento com a presença de Deus. E tem um salmos que é muito lindo, e alguns estudiosos dizem que esse salmo ele foi entoado na inauguração do templo por Salomão. E ele é um salmo que não é de Davi, mas ele é um salmo que ele fala muito sobre a presença. E é Salmo 132, do versículo 1 ao versículo 8. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não concederei sono aos meus olhos, nem um cochilo às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jar. Vamos até a habitação dele, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o lugar do tu e a arca do teu poder. Existe um lugar que Deus quer descansar, e é o lugar da sua presença. Então, nessa noite, nós temos que clamar para que nós sejamos o lugar da habitação de Deus, o lugar da presença de Deus. Eu gostaria de ler um texto com vocês, que mexe muito comigo relacionado a esse lugar de intimidade, que é João capítulo 12, do verso 1 ao 3, ele vai dizer assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. E é interessante porque Betânia era um vilarejo perto de Jerusalém. Então Jesus estava indo para Jerusalém no templo. Só que aquele templo não tinha um lugar de descanso para ele. Aquele templo não tinha um lugar de habitação para ele. Aquele templo eles não o aceitavam, eles o rejeitavam. Só que Jesus tinha um lugar de comunhão, de relacionamento e de descanso. É interessante porque esse lugar onde Jesus vai, a casa de Betânia, esse lugar onde os amigos de Jesus, que é Lázaro, Marta e Maria. Eu fui pesquisar um pouco sobre Betânia, e o nome no hebraico é Beit Tená, ou Beth Anaim, não sei falar, gente.
significando casa dos figos ou casa dos pobres. E tem alguns pontos que eu gostaria de ler com vocês que eu achei interessante sobre esse lugar. Ele é um lugar de encontro. A casa representava um espaço de relacionamento íntimo e profundo entre Jesus e os seus irmãos. Ele é um lugar de hospitalidade. Era um lugar onde Jesus encontrava refúgio e onde a hospitalidade representada por Marta e a contemplação da palavra de Jesus por Maria. Então era o lugar onde tinha hospitalidade por Marta. A manifestação da divindade e humanidade. A casa de Betânia era um lugar da presença de Deus, onde a presença humana e a divindade de Jesus se manifestavam plenamente. E também era um refúgio para os necessitados. Por ser uma casa dos pobres, era um lugar para onde Jesus se dirigia, em busca de um ambiente mais humano e menos formal, fora do centro religioso de Jerusalém. Era essa casa que Jesus, por mais de uma vez, escolheu estar. Foi com essa família que Jesus ele chorou, vendo seu amigo Lázaro morto. Então nós vemos que a presença manifesta de Deus através de Cristo Jesus, ela havia encontrado um lugar onde ela podia descansar, onde ela podia ter relacionamentos profundos. A verdade é que nessa noite, o mais importante de tudo é sermos um lugar onde Jesus possa habitar, onde Ele possa ter um relacionamento íntimo, ter um relacionamento profundo, onde nós não nos importamos com o quanto de dinheiro nós temos, as posições que nós temos, ou aquilo que nós somos. O que importa é que Jesus veio sobre nós. O que importa é que a presença manifesta de Deus veio sobre nós. E quando nós olhamos para a trajetória de Jesus, Ele olha para os seus discípulos um momento, em João 15, ele fala que eles já não eram mais escravos, mas eles eram amigos. Nós vemos que Jesus, ele veio criar um relacionamento com aqueles que ele escolheu. Deus, eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas Deus, Ele tem anseio por estar na sua criação. Deus, Ele anseia em estar no meio de pessoas que têm lábios imperfeitos, de pessoas que às vezes não amam de todo o coração. Só que Ele deseja habitar no meio de nós e transformar quem nós somos. A verdade é que, sabe os pecados que nós temos? Sabe esse pecado que talvez você essa noite já olhou para o Senhor e disse: eu não consigo me livrar. Cara, você precisa da presença de Deus. Sabe os pecados de estimação que nós temos? A presença de Deus, ela pode transformar todo o nosso ser. A presença de Deus pode pegar alguém que não tinha mais saída. A presença de Deus pode alcançar alguém que está desenganado pelos médicos. A presença de Deus pode alcançar alguém que às vezes você já olhou e disse: não tem jeito. Então, querido, nessa noite, o anseio do nosso coração precisa ser: Senhor, manifesta a sua presença em nós, transforma quem nós somos. Nós precisamos de mais fome de Deus. Nós perdemos a fome com tantas coisas. São tantas informações, tantos conteúdos. E aí nós vamos nos enchendo de conteúdos e mais conteúdos. E aí nós perdemos a fome da simplicidade do Evangelho, que é chegar no teu quarto, fechar a porta e falar: Jesus, eu estou aqui. Quando Jesus ele olha para os discípulos, ele fala: vai para o teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto.
O quarto ali, para os hebreus, para aquele povo naquela época, era muito mais íntimo do que para nós. Porque o quarto era um sótão, que só trancava por dentro, não tinha janela. Então o quartinho era um lugar onde era só você e Deus. Longe das pessoas. Longe de ter que estar na agenda daquilo que as pessoas querem. Longe de ter que agradar as pessoas e fingir aquilo que nós não somos. O lugar secreto é o lugar onde Deus transforma na medida dele quem nós somos. A verdade é que, sabe por que nós não nos importamos mais com a presença? Porque nós nem buscamos mais a presença. É muito trabalho, tem muita coisa, tem muitos afazeres. Eu tenho que servir na igreja, não dá tempo de orar. Querido, se o teu servir é maior do que o seu coração para com a presença de Deus, por que você está fazendo? Por que você está servindo? Ai de nós, um dia sequer, sem a presença de Deus e a misericórdia dele por nós. E aí no verso 2 de João 12, vai dizer assim: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Maria pegou tudo o que tinha, tudo de mais valor. Tem uma tradição que fala que a mulher, ela juntava um dinheiro para que quando ela fosse se casar, ela comprasse um perfume caro para que ela pudesse usar no seu casamento. Maria, ela pega esse perfume e derrama aos pés daquele que é o seu noivo amado, daquele que é o mais importante na sua vida. Será que nós temos entregado tudo para o Senhor? Ou nós temos vivido uma vida mais ou menos, como o Rô pregou, uma vida morna? Como tem sido o fogo da nossa paixão por Deus, pela sua presença? Porque quando nós entregamos tudo, é tudo. É os nossos pecados, é os nossos medos, é os nossos anseios, é as nossas frustrações, é tudo aos pés daquele que pode tudo. Eu quero ler mais um texto com vocês e eu já estou indo para o encerramento, prometo. Fica em João capítulo 20, versículo 10. Vai dizer assim: os discípulos voltaram para casa. Então, no contexto desse capítulo, Jesus, ele já havia ressuscitado. E eles chegaram lá, a pedra estava retirada do sepulcro. E aí, eles estavam lá e os homens vão embora. Só que Maria fica. E aí diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela responde: levaram embora o meu Senhor. Respondeu: e não sei onde o puseram. Se a ausência da presença não é sentida, a presença não é valorizada. Se a ausência da presença não é sentida, a presença não é valorizada.
Maria, ela olha para aquilo. E a única reação dela é chorar. Porque levaram o seu Senhor. Será que se Jesus estivesse hoje entre nós, quem seria nós? Qual multidão? Aquela que mandou crucificar? Ou nós seríamos aqueles que estaria no sepulcro, chorando pela presença dele? A presença de Deus, ela é o ápice daquilo que a Bíblia traz para nós, como plenitude de uma vida que vale a pena. A presença de Deus é o que vai fazer nós sermos transformados, moldados, e vai fazer com que nós estejamos satisfeitos nele. A verdade é que nós já temos tudo do que precisamos. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos a certeza de que Jesus voltará. Nós temos a certeza de que Ele preparará um lugar para que Deus venha habitar conosco. E nesse lugar não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Nesse lugar haverá alegria constante na presença daquele que é grande. Essa é a certeza que nós temos. A presença habitando no meio de nós. A presença em nós. A presença de Deus sobre nós. O último texto que eu quero ler e nós já vamos encerrar. O pessoal pode subir. Isaías capítulo 66, versículo 2. É a continuação de Isaías 66, 1 que eu tinha lido. Que fala que o trono que os céus é o trono de Deus e a terra é o seu lugar de descanso. E aí ele continua: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E por isso vieram a existir? Pergunta ao Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Sabe o que nós temos que ser nessa noite? Humildes e contritos, quebrantados. Sabe qual a diferença do joio e do trigo? É que o joio, ele não tem nada dentro, ele não tem peso, então o vento vem e ele continua de pé. Só que o trigo tem fruto. Então quando o vento vem, ele se inclina. Por isso que Deus fala para não arrancar o joio do trigo. Porque no dia da provação, o trigo vai se abaixar e o joio continuará de pé. Então nessa noite, o que nós temos sido? O joio que está vazio, sem desejo, sem vontade de Deus. Ou nós somos o trigo que anseia por mais de Deus e se prostra perante Ele. Quando eu olho para Paulo e vejo ele dizendo que ele considera nada, ele considera esterco tudo aquilo que ele sabe, comparado à grandeza de Cristo Jesus, é porque Paulo, ele contemplou a presença de Deus. Então eu gostaria nessa noite fiquem de pé, por favor.